E aí galera, tudo bem? Eu sou o Ricardo Riamonde aqui do Pintura Digital e hoje eu trouxe as dúvidas que vocês mandaram via Facebook para eu ajudar vocês aqui com questões de pintura digital e artes em geral. E antes de começar a responder, não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu joinha se você curtiu e pode usar ali o campo dos comentários para colocar outras perguntas que eu estou sempre reunindo e fazendo vídeos como esse. Começando aqui pela pergunta do Rafael Oliveira. Qual tipo de mesa digitalizadora é o melhor custo-benefício para quem quer começar, mas não tem muita grana? Então essa é uma questão bem interessante, Rafael. Muita gente pergunta isso. Eu não tenho patrocínio de ninguém, mas eu vou indicar aqui pelo menos duas marcas. A mais conhecida na nossa área é a Wacom, né? Acho que toda pessoa que trabalha profissionalmente acaba tendo uma tablet dessa marca, porque é uma das poucas que a gente tem nessa área realmente para poder atuar. Então a Wacom tem diversos modelos, ela tinha a linha Bambu, que era uma linha mais simples, hoje ela mudou a nomenclatura para Intuos e as profissionais são as Intuos Pro. Tá? Você não precisa pegar uma mais profissional. Tá? Esses modelos de entrada, que geralmente é a Intuos, que é a antiga Bambu, elas funcionam super bem. Né? Eu, em particular, vou indicar, já que você não quer gastar muito nesse momento, o modelo One. O modelo One eu acho ele bem bom, ele é bem baratinho, ele não tem botões de atalho nela, mas ela funciona super bem. E se eu puder dar mais um conselhinho aqui, procura um modelo médio. Tá? O modelo pequeno, ele é muito pequeno, ele vai funcionar, muitas pessoas usam, mas dependendo da proporção do seu monitor, vamos dizer que você tem um monitor de 21 polegadas para cima, o modelo médio ele vai funcionar melhor nessa relação da proporção da sua área de trabalho com o monitor. Eu já vou continuar esse assunto numa outra pergunta. Tem uma outra marca que também está ficando conhecida, que é a Huion, que você encontra também alguns vendedores aqui no Brasil vendendo. Nunca utilizei uma delas, mas conheço amigos que têm e falam super bem dessa marca. Em termos de preço, ela está até melhor que as tablets Wacom. Né? Agora, eu não sei algum modelo específico te indicar, procura um pouco questão de formato, de tamanhos, ela tem uns modelos que são bem pequenos, a gente vai cair um pouquinho nesse problema de proporção, apesar que vai funcionar bem. Então seria legal dar uma pesquisadinha na questão da proporção de tamanho e aí você meio que compara com a Wacom. Depois aqui uma pergunta do Ian de Moura Barreto. A minha dificuldade é ter um traço firme usando o tablet Wacom. Sempre sai tremido e tenho dificuldade na pintura em si, na mescla de cores para criar volume, por exemplo. Então vamos separar essa dúvida aqui em pelo menos 2 ou 3 partes aqui. Então a questão de você ter o traço firme usando uma mesa digitalizadora, né, a gente vai cair numa questão que eu comecei ali na pergunta do Rafael, que é o seguinte, vamos fazer de conta que isso aqui é o seu monitor. Tá? Então vou lá, então esse é o monitor. Tá? E vamos fazer de conta que esse monitor aqui tenha pelo menos 21 polegadas. Tá? Vamos pegar um tamanho legal aí. Quem trabalha com arte, trabalha com questão visual, eu já trabalhei muito tempo, eu tenho um notebook e meu notebook tem 15 polegadas, é um tamanho pequeno, né, para a gente trabalhar. Dá para trabalhar, mas não é tão confortável quanto um monitor de 20 polegadas para cima. Tá? Então vamos colocar um padrão aí de 21 polegadas e vamos fazer de conta que você tem uma tablet, vamos colocar aí uma Wacom ou uma Huion, de um tamanho pequeno. Tá? Tem os botõezinhos ali, o fiozinho, canetinha. Né? Você tem ali a sua tablet Wacom. Pensa no seguinte, você tem mais ou menos uma proporção de área de trabalho reduzida aqui. Imagina que no momento que você está ocupando essa área de trabalho, você está nessa região do seu monitor. Então qualquer movimento curto que você fizer aqui dentro, ele representa um movimento muito grande lá em cima. Então isso já é um problema, porque na hora que você vai fazer um traço, aqui você está fazendo um traço normal, lá você vai ter uma certa tremulância, né? O seu traço vai sair meio tremidinho. Então isso já é uma questão, tá? A relação da proporção do tamanho da sua tablet com a proporção do seu monitor. Então, questão número 1. Como que resolveria isso? Ou você pega uma tablet um pouquinho maior, né, uma média, já começaria a resolver esse problema, mas se isso não for uma questão, você vai ter que trabalhar dando zoom no seu arquivo. Tá? Então, ao invés de trabalhar ele muito longe, eu vou acabar dando um zoom e isso vai fazer com que eu tenha uma qualidade melhor do meu traço, eu tenha um controle melhor no meu traço. Tá? Então, a questão de zoom já seria um caminho, trocar para uma tablet maior seria um outro caminho. Ele não resolve 100%, mas já iria melhorar bastante. Outra questão que é o seguinte,
A gente tem que pensar se isso é uma questão da ferramenta ou é uma questão nossa. Tá? Por exemplo, tem muitas pessoas que quando vão desenhar fazem aquele traço penteadinho, né? Então vai fazendo aquele traço super comidinho assim, que mostra uma certa insegurança. O legal é que a gente consiga pegar no ambiente digital, e isso é um pouco difícil, mas com o tempo a gente pega essa prática, da gente pensar em traços mais contínuos. A gente acaba movimentando não só o nosso pulso, mas a gente movimentar o nosso braço. Tá? Isso é uma coisa bem importante. As pessoas que lidam com desenho também têm essa questão, então a gente não fica desenhando só naquele espacinho pequeno, a gente usa o braço todo. Né? A gente não só tem o eixo do pulso, como a gente tem o eixo do nosso cotovelo e do nosso ombro. Então isso faz com que eu tenha movimentos mais contínuos. Tá? E com o tempo, ao invés de ficar fazendo tracinhos, o ideal é que eu pegue o gestual de um traço para conseguir fazer desenhos melhores. Tá? Nem que num primeiro momento eu faça um gestual mais solto e depois eu vou lá, controlo de repente uma opacidade e posso pensar como se fosse uma espécie de arte final. Aí eu começo a trabalhar a questão do desenho que eu estiver executando. Aqui eu estou fazendo formas aleatórias só para poder exemplificar isso. Então isso é uma questão. Trabalha às vezes o esboço num layer, depois baixa a opacidade, cria um outro layer, pode fazer uma arte final. Caso a gente esteja falando nesse traço mais finalizado, como se fosse uma arte final, hoje em dia o Photoshop tem, as versões mais novas, ele tem essa função quando eu estou com o pincel chamada smoothing. Tá? Esse smoothing aqui, que dá aquela enrolada na língua para falar, ele cria uma alça, ele vai criar uma alça rosadinha que eu vou puxando o meu traço. E com isso ele naturalmente tende a fazer um traço mais preciso. Então às vezes eu tenho um esboço tudo super solto, aí de repente eu quero ir lá e eu começo a usar esse recurso para ter uma curva melhor e mais bem acabada no meu desenho. Tá? Outros programas já têm esse recurso há muito tempo, a Adobe inseriu relativamente recente essa opção, mas que ela ajuda bastante. Para pintar o recurso não é bom, mas para desenhar é muito bom. Então já é uma outra forma de melhorar o seu traço. Mas lembra que é questão de prática, né? Tudo que eu vou falar aqui tem a ver com prática. Então procure fazer traços mais contínuos, né? Pensa nisso como um esboço e aí você vai refinando isso conforme a necessidade. Essa sua pergunta sobre mescla de cores e volume, eu já vou dar continuidade numa outra resposta. Rafael Castilho, qual a melhor ferramenta ou aplicativo para começar a mexer com pintura digital? Tenho uma Wacom, mas ainda tenho dúvidas sobre como utilizá-la da melhor maneira. Então, independente de ser uma Wacom ou outra marca, já é o primeiro passo, né? Você sair do mouse para ter uma mesa digitalizadora, tá? Com uma canetinha. Então, essa é a primeira coisa. Você quer trabalhar, mesmo que você queira estudar e eventualmente transformar isso numa profissão, você vai ter que fazer esse investimento porque trabalhar com mouse é um negócio super difícil. Tem pessoas que fazem, tem pessoas que usam, mas na pintura é algo que é um pouco contraprodutivo, né? A gente perde um pouco do gestual e a questão da pressão, que é um recurso excelente que as canetas têm. Aplicativo, estou usando aqui Adobe Photoshop, né? É meio que uma das ferramentas principais do mercado, quando a gente fala no âmbito profissional, mas a gente tem aí uma certa infinidade de ferramentas, uma infinidade não, mas a gente tem algumas ferramentas, alguns aplicativos que são muito bons. A gente tem o Krita, por exemplo, que é um aplicativo gratuito, né? Até deixei aqui uma tela dele aberta. Tem pessoas que usam, ele está caminhando, ele é bem interessante de se utilizar, com a vantagem de ser gratuito. Tem outros programas, tem o GIMP, tem os programas da Autodesk, o Sketchbook Pro, tem pessoas que gostam também. A questão assim, quando a gente fala mercado, quando a gente fala âmbito profissional, meio que a gente tem esse monopólio da Adobe, assim. Então a gente é melhor que você acostume-se a trabalhar com o Photoshop, porque se você for trabalhar num estúdio, numa produtora, quase que 100% das vezes as pessoas têm o Photoshop lá. Se você está usando na sua casa, o Photoshop ele tem um custo mensal. Não é um absurdo hoje em dia, mas se você ainda está nesse processo de aprender, está investindo em outras coisas e aquele valor de repente pode pesar, procura um gratuito, né? Um Krita, ele vai atender bem, ele é até parecido
parecido com o Photoshop. Tem outras versões, tem que dar uma pesquisadinha. Tem alguns que não são gratuitos, mas tem um preço bem barato, né? Para quem usa iPad ou recursos de tablet, como o Samsung ou o próprio iPad da Apple, você tem alguns aplicativos como o Procreate, que é um aplicativo muito bom, não é caro. Só que aí a gente sai da esfera aqui desse âmbito de PC, Mac, né? A gente está indo para um outro equipamento que tem também as suas características, tá? Mas a princípio aqui, quando a gente fala de PC, Mac, né, ou Windows ou OS X, Photoshop ou essas outras versões gratuitas. Aí a questão senta, instala, fuça um pouquinho, usa um pouco o programa para pegar o jeito. Eu tenho uma dificuldade muito grande porque há anos eu uso Photoshop, então isso acaba me podando um pouco quando eu quero ir para outro programa, porque minha cabeça já está ligada em como o Photoshop funciona, nos atalhos e tudo mais. Mas vale a pena sim a gente poder ter outras alternativas. Tem programas que têm recursos bem interessantes, que às vezes a própria Adobe demora algum tempo para colocar em utilização no Photoshop. Tá? Então fica essas duas opções. Sobre a utilização da Wacom em si, da mesa digitalizadora, não tem uma melhor maneira, tem a maneira que você vai praticar e você vai encontrando formas de trabalhar com ela. Né? A questão quando você domina o programa que você está utilizando, você começa a conhecer ele, as coisas começam a ter um fluxo de trabalho melhor, né? A gente chama de workflow. Então as coisas vão ficando mais fáceis, vão ficando melhores de se trabalhar. E aí você vai começar a utilizar da melhor maneira. Não tem muito segredo. A questão por exemplo, configuração dos botões da caneta, tem alguns macetes que auxiliam. A questão mais é de você praticar, não tem muito como... Eu posso te falar a minha configuração, mas às vezes não te atende tão bem. Né? O que eu uso muito é atalhos. Os atalhos, a gente não está falando da mesa, mas estamos falando do teclado como um todo. Os atalhos auxiliam muito o processo de trabalho. E a Wacom, ou a mesa digitalizadora, é a prática, tá? Não tem tanto segredo assim. Você vai ver que com o tempo vai ficando mais comum. Depois aqui o Michael Bartowski perguntou: sempre fico em dúvida sobre como trabalhar melhor com as camadas. Gostaria de saber uma forma mais efetiva de organizar e usar as layers. Tá? Essa é uma pergunta até que meio comum assim. Quando eu tenho muitos layers e eu preciso dar uma organizada, senão eu me perco, eu crio pastinhas, eu crio grupos de layers. Então vamos supor que eu tenho aqui 5 layers que fazem parte de um contexto. Eu seleciono aqui com o Shift, seguro esses 5 layers e dou um Ctrl G. Tá? A gente também pode criar por aqui essa pastinha. Então isso aqui já é uma forma de eu dar uma organizada. Pelo menos fica lá, sei lá, a pastinha pintura ou personagem. Então, nessa pastinha está tudo relacionado ao meu personagem. E aí, se eu precisar de uma outra coisa, eu vou lá e crio outra pastinha. Então, agora aqui tem lá cenário. Então, estou dando 2 exemplos genéricos aqui. Então, tem a pastinha do cenário e a pastinha dos personagens. Tá? Então, essa é uma forma que para mim me ajuda. Outro recurso legal no Photoshop é quando você clica com o botão direito em cima do olhinho e aí você pode pôr uma cor. Ó lá. Então, esse aqui é os laranjinhas do cenário e esse aqui são os verdes do personagem. Então, é uma forma também legal de organizar. Às vezes você tem um tipo de layer específico que toda hora você cria um layer daquele modo, você pode pôr uma cor. Toda hora que eu ponho um efeito de luz, eu ponho uma corzinha azul. Então, eu olho aqui, eu já sei que tudo que tiver cor azul é um efeitinho de luz. Isso é só para dar um exemplo, tá? Então, organizar nas pastinhas já é uma forma de você poder se organizar. Tem pessoas que não usam layer nenhum, né? Tem pessoas que acabam trabalhando de uma forma que trabalham no mesmo layer, no máximo 1, 2, 3 layers. Isso aí varia de pessoa para pessoa, tá? O que eu não aconselho usar muitos layers é assim: você dá uma pincelada, cria um layer, dá uma pincelada, cria um layer. Isso aí vai tornar o trabalho super chato e aí você vai deixar o arquivo pesado e pode deixar tudo muito desorganizado, né? Então, assim, organiza meio que por
temas dentro do que você está fazendo, né? Como eu falei ali, personagem está num grupo, cenário está em outro grupo. Eu acabo criando o layer quando eu quero fazer alguma modificação ou eu quero testar alguma coisa. Se deu certo, eu junto aqueles layers, né? Sempre que vocês quiserem juntar os layers, vocês podem pegar, por exemplo, 2 layers aqui com Shift, Ctrl E, dá um merge nesses layers. Se eu der um Ctrl E na pasta, eu dou um merge em todo mundo. O merge é grudar, eu grudei todo mundo num layer só. Só que aí eu perco a vantagem de ter essas coisas em separado, caso eu precise mexer isso. Depois aqui a Taime Rosiane perguntou, eu tenho uma dúvida, como fazer máscara no Photoshop? Sussa, coisa tranquila de fazer, Taime. Eu vou vir aqui, vou criar um novo layer, vou criar uma informação qualquer aqui. Então tenho aqui esse layer, então esse layer, esse laranja, ele está solto aqui, né? Separado do meu background, tenho ele separado. Como que eu crio uma máscara? Então, primeiro, eu preciso de uma ferramenta de seleção. Então, eu vou selecionar uma determinada área aqui desse retângulo. E aí eu vou vir aqui no Photoshop, esse cara que é um quadradinho com uma bolinha dentro, ele cria a máscara. Então, na hora que eu clico aqui, pum, ele criou uma máscara. O que ele fez? Ele isolou aquela área de seleção da informação no layer. Né? Então a gente acaba tendo aqui duas informações. Agora eu tenho o layer e agora eu tenho, se eu clico aqui, a máscara em si. Esses dois caras estão linkados aqui. Então o que acaba acontecendo? Se eu pegar a ferramenta de mover e eu vou andando, eu estou movendo o meu retângulo maior, que a gente não está vendo, com a máscara do retângulo menor, que a gente está vendo. Se eu solto o link aqui, e clicar no layer, eu posso andar o meu layer, fica uma coisa meio bizarra, porque a gente não está vendo o restante. Ou eu posso clicar na minha máscara e andar a minha máscara, Então eu estou movimentando só a minha máscara, tá? Aqui de novo linkado eu ando os dois. Se eu seguro o Shift, ele vai esconder a máscara e ele vai mostrar o meu retângulo como um todo. Se eu segurar o Shift de novo, voltou a máscara. Uma coisa interessante de máscara que é o seguinte, vocês estão vendo a informação branco e preto. Então o que ele está fazendo? É como se fosse um negativo de um filme fotográfico, coisa que não é da nossa época mais. Se eu pegar aqui, olhar essa informação branca, é o que ele está mostrando, e a informação preta é o que ele está escondendo. O legal de máscara é que se eu pegar uma ferramenta de pintura, e eu pegar aqui, pegar um airbrush, então eu tenho aqui o meu airbrush para pintar e eu estou com a informação preta aqui. Se eu começar a vir na máscara, não no layer, na máscara, e começar a pintar, ele começa a apagar o meu layer. Você fala, pô, mas ele está apagando? Não, ele não está apagando. Se eu dou um Shift, o meu layer ali está isolado. Eu estou mascarando esse cara com o airbrush. Se eu agora pegar aqui o branco e começar a pintar, eu volto atrás, toda a informação que está por baixo da máscara, que eu não estou vendo a princípio, que está escondida. Então, o meu layer está ficando ali. Então, tem pessoas que utilizam máscara, por exemplo, para isolar um detalhe. Então, ao invés de eu pegar esse layer aqui e pegar a borracha e apagar, eu pego uma máscara e isolo uma área com preto. Eu vou lá, escondo tudo que eu não quero, escondo e deixo mostrando só aquele detalhezinho. Então isso é uma vantagem que a gente cria a chamada edição não destrutiva. Então eu escondi uma informação, eu não apaguei ela. Então esse é o jeito, aqui de uma maneira muito simples de falar, de trabalhar com máscara. Tá? É uma das funções da máscara. A questão é que a gente tem que pensar sempre assim, qual que é o seu uso, para que você quer usar a máscara. Tá? Então isso aqui é uma maneira que eu mostrei de um pensamento dentro da máscara. A máscara sempre considera só valor, claro e escuro, então mesmo que eu pegue uma cor, ele considera essa cor como um cinza, e aí o cinza ele atua como se fosse uma opacidade diferente do preto ou do branco que vai mostrar ou esconder o meu layer. Tá? Então essa é a forma de usar máscara. Tem algumas pessoas que se perdem um pouquinho no uso de máscara, mas é uma coisa bem simples de trabalhar, bem simples de entender. A questão é você inserir no seu processo de trabalho também. Depois aqui o Thiago de Bona perguntou, acho que para mim tenho bastante dúvida sobre a melhor forma de misturar cores para ilustração no Photoshop. Lembra que eu falei que eu ia responder sobre mesclagem de cores, né? Então vamos criar mais um layer aqui e agora eu vou pegar um brush, então eu vou pegar aqui algumas cores, um laranja, um vermelho mais escuro, um azul, um amarelo aí. Tá? Então tenho aí algumas mesclagens de cores. Então assim, como que a gente trabalha a mistura de cor? Primeiro que na verdade, eu até montei recentemente uma aula sobre isso, no Photoshop a gente não mistura
mistura as cores, a gente vai acabar sobrepondo. É diferente de um pensamento de mistura de tinta e pigmento, não acontece dessa forma no ambiente digital. Por isso que um conhecimento mínimo de mistura de cor no tradicional vai te ajudar bastante aqui no meio digital. Então, na verdade, a gente vai sobrepondo camadas. Aí acontece que se a gente quiser simular algo que pareça mistura de cor, eu preciso desse conhecimento prévio de entender a mistura de cor na tinta e aqui no digital eu compensar um pouco e puxar para o que seria uma mistura correta. Tá? Para isso, eu vou abrir aqui minha configuração dos pincéis nessa caixinha e eu vou mostrar esse recurso ligado que chama Transfer. Esse cara está aqui e ele também está aqui em cima. Ó. Eu posso desligar ele aqui e ligar por aqui. Então o Transfer ele cria de acordo com a pressão da caneta. Lembra que eu falei que uma das vantagens de usar uma mesa digitalizadora é a pressão. Então eu posso vir de bem levinho, assim como eu começo a apertar minha mão e vai saindo 100% da cor que eu estiver usando. Tá? Por que eu estou mostrando isso? Porque a maneira que a gente trabalha com mistura, geralmente no Photoshop, não é a única, mas é que a grande maioria das pessoas usa, é eu ter uma determinada cor, capturo a outra com um Alt. O Alt, quando a gente está usando o brush, vira o conta-gotas, e eu passo por cima, capturo o resultado e começo a misturar. De novo, captura, pinta, captura, pinta. Captura, pinta, ó, dá até um ritmo aqui, ó. Tá? Então eu estou misturando cores. Lembra que não é a mesma mistura do tradicional. Não é como se eu tivesse um pouco de laranja com um pouco de vermelho e eu vou ter aquela mesma mistura. Tá? Algumas combinações funcionam como se fossem misturas de cores. Geralmente quando as cores estão mais próximas no nosso espectro de cor aqui. Tá? Quando as cores estão mais distantes, essa mistura não funciona. Ela acaba acinzentando e a gente tem que compensar um pouquinho isso. Mesma coisa aqui. Ó. Pegou azul... Capturou, pintou, capturou, pintou, capturou a laranjinha, pintou. Então, ó, eu vou gerando cores, mas ó, como já começa a gerar um tom acinzentado. Então, dentro de um conhecimento prévio de mistura de cor, eu teria que entender se esse laranja com azul seria dessa forma. Vou dar um exemplo clássico, que é o azul com amarelo. Azul amarelo, a gente sabe desde criança que dá verde. Então, vamos lá ver. Ó, deu um verdinho aqui, mal ou menos, né? Deu um verde, verde, verde. Deu um verde mais claro. Tá? Então, essa é uma das questões. Eu teria que vir aqui e, conhecendo mistura de cor, poder compensar para algo parecido, talvez, com isso aqui, que seria uma mistura mais fiel de tinta. Tá? Então, a gente tem um pouquinho desse problema no digital. Dá para trabalhar ignorando? Isso dá, só que quem conhece cor e conhece mexer com tinta vai ver que aqui vai ter alguns problemas, tá? Mas ainda assim não seria impossível de trabalhar. Só lembrando que a gente teria alguns resultados não fiéis, né? Mas seria essa forma: captura, pinta. Tá? Então esse é um jeito de trabalhar mistura de cor. É uma das formas quando a gente puxa um pouquinho ali para o tradicional. Outras formas envolveria blend modes, aí a gente começa a deixar a coisa mais complexa. O que eu sugiro para você, dá uma experimentadinha nisso, ver o quanto isso resolve para você, se é uma maneira como você não sabia ou não fazia, e aí se você fala assim, cara, isso eu já fazia ou fiz dessa forma, o que mais que eu poderia testar com cor? Manda de novo essa pergunta, né? Me lembra disso e eu a insiro no próximo vídeo para aí a gente poder explorar outras opções também. Lembrando que esse conhecimento que eu falei prévio, quando a gente pensa, por exemplo, no disco cromático, as combinações harmônicas, tudo isso ajuda a pensar no ambiente de cor. Porque muitas pessoas sentam e falam assim, eu quero pintar, não sei trabalhar com cor. Mas a gente tem caminhos, né? Pegar o círculo cromático ali, dar uma estudada nele, entender que existem categorias de cor, entender que existem formatos de cor. Eu posso pegar cores mais próximas, que são cores análogas, eu posso pegar cores opostas, que são as complementares, eu posso trabalhar com cor quente, com cor fria. Então, tudo isso é um norte para eu poder trabalhar com cor. Então, não fica aquela coisa assim, não sei o que eu faço, não sei como eu pinto. Não, a gente pode usar, por exemplo, o disco cromático para ajudar ali a gente a ter um caminho para as cores. Tá? Aí a gente puxa um pouquinho para o lado teórico, procurar um livro, dar uma estudadinha. Não é um bicho de 7 cabeças. Cor é bem legal de trabalhar, é complexo, mas é gostoso de trabalhar porque a cor ela tem um peso muito grande do que cada um põe numa imagem. Tá? Então, o seu entendimento de cor, a sua percepção, o seu gosto das cores vai ser diferente do meu. E isso dá um direcionamento para a nossa arte e cria diferenças entre os artistas. Tá?
Depois aqui a Gabriela Noronha falou, sou bem iniciante nessa área, mas tenho algumas dúvidas. Vamos lá, Gabriela. Uma delas é como funcionam as cores em relação a trabalhos que serão impressos. Percebi que nem tudo que fica bonito na tela ao imprimir fica bom, inclusive em relação à qualidade da imagem. A segunda é a pintura de peles, não tenho muita noção de sombreamento e dos tipos de brush. Então também tem bastante coisa aqui para a gente explorar. Vamos por partes aqui. Então questão de trabalhos impressos relacionados ao meio digital. Vou pegar aqui uma imagem que eu fiz como um estudo, puxando uma ideia para concept art ali, estava explorando, brincando um pouco com cores. E eu tenho esse trabalho que ele tem um tom rosa, com roxo, com violetas, com verde, que aqui na minha tela eles ficam super vibrantes. Tá? Se eu fosse imprimir isso, não iria sair dessa forma, que é o que a Gabriela perguntou ali. Por quê? A gente tem, dentro do ambiente digital, um espectro de cores muito grande. A gente tem todas as cores dentro aqui do ambiente digital. Porém, esse seria o ambiente RGB, né? O Red, o Green e o Blue, que são as três combinações de cores que estão dentro da luz. Porém, quando a gente vai para o ambiente da impressão, quando a gente vai para o pigmento, a gente não consegue ter essa mesma escala de luz que o monitor nos oferece. O monitor, a televisão, eles são fontes de luz, por isso que as cores são vibrantes. O pigmento, o papel, a impressão, ela está pegando luz rebatida, ela não é o mesmo, ela não está emanando luz. O papel não emana luz, né? Uma impressão não vai emanar luz. Então é uma luz refletida, né, do ambiente que você estiver vendo. Então isso diminui e muito o gama de cores atuantes, né? Então quando a gente vai na impressão, como você perguntou, você não tem todas as cores, você tem menos cores. Então muitas vezes as cores saturadas, por exemplo, elas morrem, né? Nesse exemplo, ó, se eu apertar no Photoshop Ctrl Y, ele vai mostrar para mim um preview de impressão diante da configuração aqui no meu computador. Então olha lá como matou totalmente a saturação daquela minha cor, né? Então aí se eu fosse super feliz em imprimir isso numa gráfica, por exemplo, eu teria um grande problema. Quando a gente usa, por exemplo, papel fotográfico, ele tende até a conseguir um brilho, uma saturação melhor. A grande questão é o seguinte, o que eu faço, né? Putz, não sai o que eu quero, não sai o que eu pintei, como é que eu vou fazer? Quando a gente vai para o mundo das impressões, a gente está falando de um mundo totalmente à parte. Então, para que você consiga uma fidelidade de cores, tem muitas coisas envolvidas. Eu teria que dar uma calibrada no meu monitor, que nem sempre vai resolver o problema, mas ajuda um pouco. O que eu faço geralmente? Eu levo a imagem para imprimir, aonde quer que eu queira usar, né? E eu faço um teste de impressão e aí eu comparo com o que eu tinha no digital. Se eu ver que, nossa, está muito longe, eu começo a fazer pequenos ajustes de cor, de configuração, de brilho, de contraste, para tentar trazer um pouco do que eu tinha originalmente. Tá? Lembrando que pintar em RGB e imprimir em CMYK, a gente vai ter sempre esse problema. Mesmo eu poderia pintar, por exemplo, direto em CMYK, né? Então vou dar um exemplo aqui. O meu arquivo, vou aqui no Image Mode, ele está em RGB Color. Tá? Então a gente tem todas as cores funcionando. Se eu mudo isso para CMYK, ele vai lá, baixou. Então eu poderia trabalhar em CMYK. Só que quando eu pegar uma cor super saturada, ó, vamos pegar aqui um vermelhão, criar um layer. Na hora que eu pinto, esse vermelho, ele não está com aquela mesma saturação. Ele está forte aqui para mim, mas ele não está naquele pico de saturação. Mesma coisa se eu pegar um rosa, como eu tinha ali, né, na imagem, ó, meu rosa morreu. Então aqui não tem muito o que fazer. A vantagem é que eu consigo conduzir a minha pintura de uma forma mais fiel para a impressão. Tá? Mas basicamente o que a gente tem que fazer, pintou em RGB, as cores mais vivas e elas vão se perder, tem que fazer uns ajustezinhos e testar a impressão. Quando a gente lida com gráfica, editoras, geralmente já tem um processo que se utiliza para poder ter impressões mais fiéis. Tá? Mas é um caminho totalmente à parte, que vai em paralelo, a gente tem que se envolver muito mais. Então, o que eu sugiro aqui toma cuidado com cores muito saturadas. Tá? Isso é fato que vai acabar detonando a sua imagem caso você queira imprimir. Tá? Então, baixe um pouquinho o seu pico de saturação. O próprio Photoshop já avisa para a gente aqui, ó, ele te dá um pontinho de exclamação, fala, opa, cuidado aí, que você está com muita saturação. Então, a gente pode baixar um pouco, é um paliativo. Tá? Ou desencana da impressão, faz tudo para o digital,
bota na internet, vai ficar super lindo e a gente não se preocupa com impressão. Estou brincando, claro que depende do trabalho, você precisa imprimir. Cuidado, saturação vai ser onde você vai ter mais o problema de cor e a gente também tem às vezes a máquina, o tipo de impressão pode ser que puxe para uma cor, puxe para outra. Não tem como não passar por um teste de impressão antes para a gente poder regular. Quem lida com impressão, eu sei que tem alguns lugares no Photoshop que você tenta configurar, já configura com o tipo de saída que você vai dar, só que aí torna a coisa muito mais complexa e aí é um cara mais especialista, não é o meu caso de não lidar com impressão. Baixa a saturação que já vai dar uma amenizada aí no seu problema. Sobre pintura de peles, que você perguntou aqui, Gabriela. Então vamos dar uma olhada, peguei aqui uma referência de... sou eu mesmo. Então vamos dar uma olhadinha aqui, o que dá para eu fazer com essa pintura. Você falou de brushes e pele, tá? A questão principal é que a gente fala de pele, a gente fala de material, a gente fala de concreto, a gente fala de várias questões diferentes, mas no final das contas a gente está lidando com o valor tonal, que é a relação de claro e escuro numa imagem, a mistura de cores em si e como cada material reage à luz. É isso, a diferença que a gente vai ter de uma coisa para outra. Tem algumas mecânicas que a gente pode utilizar, mas a gente está falando de mistura, né, de cor, valor e levando em consideração as características do material. Tá? Então, assim, eu não vou fazer uma pintura aqui do meu rosto, mas só para a gente entender um pouquinho o que acontece com pele. Ó, vou pegar... uma cor aqui. Primeiro a questão do brush, né? É aquilo que eu comentei numa pergunta anterior, eu uso sempre esse transfer ligado para gerar essas transparências, tá? Isso é uma coisa que ajuda bastante eu ter esse controle sobre o que eu for pintar, tá? Então, a primeira coisa é essa. Aí a gente tem que testar, vou pegar um outro brush, vou pegar um brush redondo para você ver a diferença. Então, eu gosto de trabalhar com esses brushes mais... com as bordas mais rígidas. Isso é um assunto para uma outra live dessas aqui, um outro vídeo desses, para a gente poder explorar. Tá? Então eu fiz aqui uma bolinha criando as transparências. Tá? Vou travar aqui. Uma coisa interessante do Photoshop, quando outros programas também têm, quando eu crio uma informação de pixels numa área vazia, eu posso dar um lock na transparência dele. Isso significa que eu posso pintar aqui dentro e ele vai pintar só nessa informação de pixels, tá? Isso aqui ajuda bastante a gente a trabalhar. Então, eu vou colocar aqui minha foto de novo. Então, o que a gente tem que levar em consideração a pele? Primeiro, eu fiz uma base aqui, tá? Só para a gente começar de um ponto. Então, eu vou começar a clarear a minha imagem. Então, simplesmente vou pegar o Color Picker aqui e vou dar uma clareada. Só que não tem como a gente ser só direto assim, ó. Porque às vezes eu posso não estar trabalhando com um tom correto. A gente tem que começar a pensar na ideia de entender um pouco as misturas de cor. Então eu vou usar essa primeira base aqui, a princípio. Tá? Vamos ver se ela funciona. O que eu estou vendo ali na minha pele? Que as coisas estão mais claras. Aí a gente está trabalhando com a nossa percepção. Isso é uma coisa importantíssima para vocês. Trabalhar a sua percepção. Então o que eu preciso? Vamos pôr aqui mais pertinho. Eu não uso o Color Picker aqui. Tá? Eu estou trabalhando a minha percepção, aconselho totalmente as pessoas a fazerem isso. Então eu vou dar uma clareadinha aqui e eu vou puxar ele um pouquinho aqui para um vermelho. Não é tão amarelado ali, tá? Vou diminuir essa relação. Então eu vou trazer um pouco dessa informação ali. Tá? Então já estou trazendo a ideia de uma mistura de cor. Trabalhando a minha percepção, tentando entender as áreas mais claras. Uma coisa que aqui nessa foto não acontece muito, acontece um pouquinho, é que a gente tem uma relação de que a gente não tem uma densidade de uma pedra, né? A gente tem uma carne macia, molinha aqui dentro. E o que acaba acontecendo? Que essa luz, toda a luz do ambiente, nessa foto a gente não vê 100% isso, mas essa luz ela entra na superfície, tá? E ela fica meio que rebatendo ali nas bordas, pelo menos. Isso dá uma acendida, uma característica chamada subsurface scattering. É mais ou menos o que acontece também se a gente pensar numa esfera de borracha. A luz ela adentra um pouquinho ali e fica rebatendo ali dentro e ela tende a dar uma acendidinha. Por isso que não é legal eu pegar
um tom escuro e fazer minha sombra na pele. Isso não vai funcionar, isso vai acabar dando uma sujada na minha pele. Então sempre que eu vou para a sombra, eu penso, por mais que eu vá, claro que depende muito de mil coisas acontecendo, a condição do ambiente principalmente, mas eu posso dar uma escurecida assim e ir para o preto, eu posso ir sempre saturando um pouquinho até onde eu achar o ponto que é necessário de trabalhar a minha pele. Aqui, por exemplo, no meu rosto, eu vejo que tem uns tons avermelhados. É até meio rosadinho. Vou subir aqui para cima. Vamos ver se vai funcionar assim. Então eu daria ali uma pinceladinha de leve. Ó, já ganhei uma entonaçãozinha para algumas áreas que eu posso trabalhar. Tá? Então esse é um caminho aí de trabalhar com pele. Mas assim, não tem, primeiro, que tipo de pele que a gente está fazendo. E outra coisa, principalmente, condição de luz e ambiente. Aqui eu estava num lugar que era quase um estúdio, né? Luz branca. Então, aí a gente fala cor de pele, né? Lembra que a gente é criança, pega o lápis de cor, fala assim, eu vou pintar de cor de pele, né? Como se só tivesse aquela cor de pele. Ninguém mais tem uma pele diferente. Então, aqui acaba acontecendo porque, pela característica da minha pigmentação e do ambiente onde eu estava, talvez eu traga o que a gente tem como memória de cor de pele. Mas se eu estivesse num ambiente escuro, se minha pele fosse um pouco mais escura, se eu tivesse uma fonte de luz muito fria ou uma fonte de luz muito quente, muda totalmente a característica. Então, ao invés de só se preocupar como que eu faço o tom de pele, a gente tem que pensar em que iluminação isso acontece. E aí a gente vai partir para exercício de observação, não tem como fugir. Eu não fiz aqui um exercício de observação, só estou trazendo alguma informação. Ó, outra coisa legal, antes de eu continuar, existe um rebatimento aqui na minha pele. Ele é um pouquinho mais frio aqui, ó. Eu vou dar uma puxadinha nele, imaginar ali uma certa corzinha, então eu entraria aqui, ficou muito forte, tirar um pouquinho, entraria aqui com uma ideia de um também rebatimento que esteja acontecendo ali. Então, só para exemplificar aqui, de uma forma muito, muito simplificada, uma bolinha muito simplesinha, muito bobinha, mas que a gente consegue ter um entendimento, pelo menos começar a buscar e entender. Por isso que assim, é legal às vezes, antes de sair fazendo uma reprodução, faz um estudinho antes de tentar entender, ou pelo menos identificar que paleta de cor você poderia usar. A gente poderia montar uma paleta aqui, ó, as cores que eu vou me utilizar para fazer de repente a pintura de um rosto com a minha característica. Aqui faltou um pouco de brilho, então eu também teria que entrar, eu não vou colocar branco, vou colocar um pouquinho mais claro, então esse seria basicamente o meu brilho, e eu vou lá, tenho uma paletinha de cor para poder trabalhar, de repente, a minha pintura. Ó, criei aqui um tom de pele. E aí, se a gente ir para outros tons de pele, a gente vai ver outras diferenças. Então, assim, como estudo, putz, você falou que está no início, está se desenvolvendo, se fazer uma reprodução, um estudo de observação está muito difícil, eu aconselho a fazer, mas se estiver muito difícil, então brinca pelo menos de criar paletas de cor. Tenta visualizar as cores que estão naquela imagem para você criar uma paleta e aí você começar a trabalhar esse aprimoramento da sua observação. Débora Pereira. Como saber se um valor tonal está correto? Valor tonal é outra questão importante, seria uma das mais importantes na pintura, quando a gente fala de pintura. Vou trazer de novo o exemplo da minha foto, só que agora eu vou fazer uma cópia dela aqui e vou usar um recurso de tirar a saturação com um black and white aqui, ó. Então o que eu tenho? Vocês continuam me vendo, não é como se eu tirasse a cor e falasse, meu Deus, o que aconteceu? Cadê aquela pessoa? Quem que é aquela pessoa? Não, vocês estão vendo eu aqui na câmera, estão vendo a minha fotinho ali. Por quê? O valor tonal é o que constrói as cenas pra gente, tá? Isso tem a ver com a relação de bastonetes e cones, eu vou pôr o link de uma matéria que eu produzir para o meu site, para vocês darem uma lida, para entender um pouquinho melhor isso. Então, a gente tem uns receptores no nosso olho que eles captam muito mais a informação de valor tonal. Por isso, na pintura, o valor tonal é muito importante. A minha cor, às vezes, pode estar até mais ou menos, mas se eu tiver com o meu valor tonal correto, eu consigo criar a minha cena, as pessoas vão conseguir entender o que eu estou fazendo. Então, para saber se ele está correto ou não está correto, na verdade, não tem como saber. A questão é assim, se você está fazendo de observação e você está tentando ser fiel àquela sua observação, você vai treinar o seu olho, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Então, eu imagino a minha barba ali, o meu cabelo, é preto. Então, eu vou colocar aqui preto. Aqui para baixo, na transição de onde tem o meu cabelo perto da orelha,
eu consigo ver uma certa entonação de cinza. Vale a pena você semicerrar os olhos para você ver essas informações, tá? Então eu tenho aqui um tonzinho de cinza, vou misturar um pouco, ele está com um pouco de cor, deixa eu tirar. Eu vou misturar aqui e, de repente, vou identificar como algo dessa forma aqui, tá? Meu rosto, ele tem uma certa entonação, ó. Então eu vou pegar um cinza, eu vou imaginar que vou tentar achar um cinza parecido e trazer aquela informação. Tá? Ó, só para fazer um teste, vou pintar em cima da minha referência. Ó lá, tá bem próximo àquela área de sombra que eu peguei. Tá? Então, viria aqui, a minha barba estaria aqui. Sobrancelha, precisaria marcar mais escura, né? Menor. Aqui essa área é mais clara, porque tem brilho, né? Então eu vou lá, clareio o meu valor tonal. Uma coisa interessante, quando a gente abre o Color Picker nessa visualização, o valor tonal está aqui, ó, do branco para o preto, tá? Então eu vou clarear ele um pouquinho. Então esse cara começa a ser as minhas áreas de brilho, tá? Vamos dar uma forçada aqui, porque eu não estou preocupado com fidelidade. Ó, aí aqui eu começo a ter sombra, para depois marcar o nariz. Aqui vai ter umas diferençazinhas, o olho, né, e assim por diante. Tá? Então o que eu estou fazendo? Eu estou buscando dentro da observação, ó, o olho lá é branco, mas será que é branco mesmo? Então eu vou colocar aqui uma certa entonaçãozinha aqui. Ó, aqui também é mais claro. O branco do olho não é branco, tá? É um cinza mais claro. Tá? Aí aqui tem o quê? Umas sombras, né? Ó, ali. Aqui também vai ter. E aí a gente vai construindo de acordo com a observação, tá? Não tem como ser de outra forma. Aqui vai faltar um pouco de brilho. Aí eu vou trazer... Mas o que eu estou fazendo? Estou fazendo na base da observação. E aí eu vou conduzindo esses valores. Outra coisa importante quando a gente está pintando, que vale a pena a gente tomar cuidado, é o entorno. Tá? Vocês vão ver que muda a percepção quando eu tenho um fundo branco ou quando eu começo a aproximar esse fundo realmente do que eu estava observando. Tá? Isso aqui muda totalmente a percepção. A relação do fundo com a figura, com o objeto é extremamente importante. Tá? Aí eu posso conduzir. Aqui tem uma área que é mais clara, também um pouquinho. Se precisar outra área mais escura e assim por diante. Tá? Então essa coisa de certo ou errado, primeiro, eu estou fazendo baseado em observação. Então eu vou aprimorando a minha visualização. Agora, existe uma outra questão importante que eu poderia pegar essa mesma referência e, de repente, fazer uma luz e sombra assim. E ninguém poderia falar que está errado. Por quê? Porque eu escolhi. Né? A gente, na arte, a gente tem não que é uma desculpa, tipo, tá feio, eu quis assim. Mas a gente pode escolher. Eu posso falar que o meu valor tonal mais escuro da minha cena não vai ser preto, vai ser esse quase 50% aqui, entre o branco e o preto. Eu posso falar que o meu brilho, ele não vai ser branco, ele vai ser um pouco menos. Eu tenho essa possibilidade de escolher esse range de cores, tá? É mais ou menos como se eu tivesse, vou dar um print screen aqui da tela. Então imagina que eu pudesse escolher aqui, ao invés de ir do branco para o preto, eu pudesse falar que a minha imagem vai estar trabalhando o valor tonal nessa escala aqui. E aí, mesmo tendo uma referência com valor tonal diferente, eu usaria isso. Se lá na minha cena o branco é isso aqui, aqui vai ser esse cara. Se lá na minha cena o preto é isso aqui, aqui vai ser esse cara. Né? Eu vou ter eles como parâmetro. E aí a minha cena ela vai ficar mais lavada, ela vai ficar com menos contraste, mas ela não vai estar errada, porque eu escolhi. Tá? Então a gente tem caminhos aí dessa questão de certo e errado. Na arte é bem complexo isso. A gente tem que saber que a gente pode conduzir, pode escolher isso. Tá? Então a melhor questão, a melhor forma de pensar, Débora, trabalha de observação, identifica, trabalha com imagens preto e branco, vai te ajudar bastante. Depois você olha coisas coloridas e tenta reproduzir o valor tonal que você enxerga nelas, que é a relação do claro e escuro sem a cor.
Depois o Vitor Miura falou, minha maior dúvida é, quando se aprende a desenhar, primeiro se aprende desenho PB e depois coloridos. O processo deveria ser o mesmo na pintura digital? Não necessariamente, tá, Vitor? Tem artistas que trabalham dessa forma, eu vou citar um deles, que é o Bob Schill, tá? Então o Bob Schill, ele é um cara, se eu não me engano ele mora no Canadá, ele tem uma tendência de algumas imagens, ou muitas delas, ele faz essas criaturas, ele produz nesse processo de fazer valor tonal primeiro, claro e escuro, e depois ele entra com a cor. Tá? Qual que é a vantagem de você fazer valor tonal separado da cor? Você separa o problema em dois. Tá? Em vez de você ter um problema super complexo, então você vai lá e trabalha tudo que é contraste, como eu acabei de fazer ali no meu rosto, tudo que é claro e escuro na cena, aí beleza, resolveu, tá bonito, aí eu trabalho uma técnica de trazer as cores para cima da minha pintura e ajusto aquilo. E aí eu separei as duas questões. Né? Tem artistas que já pintam direto, né? Pintam com cor, já pensando todo o contraste de valor tonal dentro da cor. Tá? Então, assim, não tem a regra, tá? Esse é melhor, esse é pior. A vantagem em separar luz e sombra, né, o valor tonal da cor, é que você separa os problemas em partes, resolve um primeiro, depois resolve o outro. Mas também, para fazer os dois funcionarem, tem que fazer uns testes, tem que experimentar, não é de primeira que a coisa já funciona, tá? Dá para usar uns blend modes, tem vários caminhos que a gente pode usar, tá? Mas é a questão da prática. E, ao mesmo tempo, você pode treinar, já trabalhar os dois juntos, tá? Então, assim, como na arte muito é de exploração, de experimentação, quando vocês começam a ver esses processos e ter mais consciência de que eles existem, o legal é experimentar. Então, de repente, a próxima imagem sua, faça isso. Faça preto e branco, depois vai para colorido. Ou não, ou já faz uma outra e aí você vai fazer os dois, né, já direto. E depois você compara e começa a ver o que é mais fácil para você. Tem artistas que trabalham de um jeito, tem artistas que trabalham só do outro, tem artistas que trabalham com os dois, as duas formas de pensamento. Depois o Felipe Batista, ilustrador, perguntou aqui, uma das minhas maiores dúvidas é, posso trabalhar, no caso vender, arte em pixels? Ou precisa ser necessariamente vetor? Caso seja assim, qual seria o nível de qualidade de pixel satisfatório? Obrigado pela ajuda. Felipe, eu achei a sua pergunta ficou um pouquinho confusa assim, para mim. Primeiro, tudo bem, você está falando da relação em pixel e vetor, né? Na verdade, quando a gente está dentro do Photoshop ou programas de pintura, a gente está lidando com bitmap. Bitmap são mapas de pixels, tá? A questão é que eu fiquei um pouco em dúvida se você está falando em pixel art, que é aquela arte que é formada realmente por pixels, né? Como, por exemplo, um jogo de videogame de 8 bits, né? Ou 16 bits, que era aqueles pixelzinhos formando os personagens. Ou se você está falando uma arte produzida no Photoshop mesmo, que é o pensamento de bitmap, com a comparação com o vetor. Independente dessa questão, se é pixel ou se é vetor, cara, arte é arte, prestação de serviço é prestação de serviço, entendeu? Então, qualquer arte que você cria, atendendo o requisito do seu cliente, você pode vender, você pode prestar o seu serviço. A questão maior entre, eu vou assumir que você esteja falando de uma pintura no digital comparado com um vetor, é mais a função do seu arquivo, né? Se o seu arquivo precisa que ser impresso num tamanho gigante, vai ser melhor você ter produzido num vetor, né? Que a gente sabe que os vetores, os gráficos vetoriais, eles aguentam, eles são formados de o pensamento é diferente, eles não são pixels, né? São cálculos matemáticos de curvas, enfim. Então a gente pode ampliar aquilo gigantescamente que a gente consegue manter a qualidade. Já o bitmap não, se eu fizer uma imagem com tamanho X no Photoshop e querer imprimir ela gigante, eu vou ter problema de resolução. Então eu já teria que pensar em fazer a imagem maior. Então, se for isso, independente da mídia, do meio, do jeito de fazer, você pode vender a sua arte de qualquer forma. Tá? Agora, quando você fala aqui qual seria o nível de qualidade em pixel satisfatório, essa eu fiquei na dúvida. Eu não entendi direito. Assim. Se for em termos de resolução, depende muito a finalidade do seu arquivo. Tá? Então você não pode fazer um arquivo pequenininho do tamanho de um cartão de visita e querer imprimir num A4 que você vai ter problema de resolução, tá? Se foi essa a questão. Agora, se essa qualidade for uma qualidade visual, né, uma qualidade artística, cara, aí fica bem complexo da gente poder analisar, né? Aí entra mais na questão, se você é um prestador de serviço, vai depender da aprovação do seu cliente, né? Se a arte está para o que ele quer ou não quer. Tá? Se você quiser formular melhor, se você quiser me chamar uma hora para conversar, estou aí para te ajudar, tá bom?
Depois, Fanart BR Kido. Vamos lá, Kido. Minha maior dúvida em questão à pintura digital é qual o método mais importante para se treinar. Se é copiando, praticando, estudando novos softwares, etc. Eu diria que é um pouco de tudo isso. Estudar novos softwares depende do que você quer. Se você está falando de pintura, seria mais para você ver qual deles funciona melhor para você, né? Qual que você tem mais facilidade ou afinidade, né? Como eu falei, eu tenho, por anos e anos de trabalho, eu tenho com o Photoshop. Se você está falando em estudar softwares no sentido de você está estudando pintura, mas você quer aprender 3D, você quer aprender edição, você quer aprender um After Effects da vida, cara, aí vai depender da questão do que você quer, né? Por exemplo, a gente dentro do universo da pintura, se você estiver indo para um concept e você souber 3D, vai te ajudar bastante, porque a gente pode ir lá fazer uma base 3D e trabalhar de repente em cima dela. Isso é bem comum de acontecer. Se você de repente gosta de edição de vídeo, né, você junta com as suas artes e trabalha na questão de edição de vídeo. Então, nesse sentido, eu acho que é válido. O que é importante é assim, começar a ter um direcionamento para o que você está buscando. Senão a gente também fica, eu sei fazer edição de vídeo, eu sei fazer pintura, eu sei fazer desenho, eu sei fazer 3D, mas será que eu sei fazer tudo isso muito bem? É muito difícil dominar todas as artes, né? Todas as áreas, né? Então, geralmente, a gente começa a direcionar, né? As pessoas que vão para 3D, por exemplo, elas podem ser modeladores, elas podem ser animadores, pode ser o cara que faz o render, que coloca a luz, coloca os materiais, pode ser o cara que está fazendo o hair, o pelo, enfim, tem aí os seus nichos de atuação, tá? É bem complexo uma pessoa saber fazer tudo. Então essa sua pergunta, ela fica meio assim, se for só dentro de pintura, cara, é o que for melhor para você, o que você gostar mais. Se for para aprender coisas novas, aí também é legal, mas depende do que você está buscando, tá? Aí você tem que pensar o tempo de investir, o tempo que você vai investir para aprender, para o que você realmente vai usar, tá? Tem épocas da nossa vida, ainda mais quando a gente é novo, eu acho que vale tudo. Você experimenta tudo, porque de repente você fala assim, nossa, eu nem sabia que eu gostava de edição de vídeo, adorei, e aí eu viro um editor de vídeo do que um ilustrador. Pode ser que eu me encontre dessa forma, tá? Então é legal ter a mente aberta. Do momento que você já está fazendo o que você faz, você gosta, já sabe que é aquilo, então você não precisa ficar encanando tanto, a não ser que aquilo agregue para o seu trabalho. Sobre essa questão de copiar, treinar, praticar, eu diria que é um pouco de tudo. Quando a gente fala cópia, tem as pessoas que torcem o nariz, tem um preconceito, mas tudo a gente faz à base de observação. Se a gente no clássico do desenho ou na pintura clássica, alguém vai colocar um vaso de flor para você desenhar ou pintar. Alguém vai pôr uma bolinha de isopor com uma determinada iluminação para você desenhar ou pintar. Isso é observação, isso em teoria é cópia. Claro, a gente não está copiando, a gente está observando, interpretando e colocando no nosso trabalho. Mas assim, usar fotografia para isso são coisas que ajudam bastante. E assim, todos os exercícios que eu faço com os meus alunos é na base da observação. Então a gente pega uma imagem, seja ela preta e branca ou colorida, e a gente trabalha observando. Claro que com o tempo você sai daquela coisa de só tentar reproduzir exatamente o que você está vendo. Você começa a colocar mais informação, você começa a interpretar aquilo que seria o caminho ideal e aí reproduzir do seu jeito. Tá? Então isso é uma coisa que leva um tempo de maturação. A princípio a gente vai acabar tentando reproduzir aquilo que a gente está realmente vendo e o trabalho vai se desenvolver dessa forma. Tá? Não aconselho muita cópia de artista, por mais que também é um estudo. A gente faz alguns estudos de grandes mestres, de pegar uma obra do passado e reproduzir, né, para entender o que tem por trás daquilo, ou pelo menos entender os valores tonais, ou chegar naquelas cores. Tá? Mas não pensa nisso como uma cópia, é um estudo. O mais importante é tudo. Tá? Você vai dedicar tempo para estudar valor tonal, estudar cor, estudar desenho, estudar anatomia, e aí você vai formando todos os ingredientes do seu bolo para virar uma ilustração, para virar um concept art. Depois aqui o Allen Anderson, vamos lá, Mr. Anderson. Seria uma pergunta meio geral, tipo quando você inicia na prática de pintura digital. Como começar os estudos? Aí você colocou 1, formas geométricas, 2, anatomia, 3, por aí em diante. Queria saber uma ordem sadia para manter um foco e um aprendizado mais robusto. A grande questão, Allen, é que a gente tem que pensar meio que em ciclos de aprendizado, tá? Então, basicamente, você vai começar provavelmente
provavelmente por desenho, aí você começa a se envolver com pintura, aí você descobre que tem a preocupação de luz e sombra, que é geralmente a primeira coisa, aí você descobre que você tem que se preocupar com a cor, aí começa a trabalhar com cor, aí você vai um pouquinho para composição, aí você quer criar um personagem, você vai tentar entender um pouco o gestual e a anatomia, e aí você fechou um ciclo e você olha e fala assim, putz, tenho muito que melhorar. Aí você vai começar a dar a volta de novo, só que pensa que é uma espiral que você vai ascendendo, você está subindo. Então você passa por todas as etapas de novo, já com um grau um pouquinho mais avançado. Ou às vezes o seu desenho melhorou, mas a sua pintura ainda está fraca. Então você vai dar essa volta ainda de valor tonal, cor, composição, anatomia, cenário, e aí você. Putz, agora as minhas cores já melhoraram, beleza, então cor eu já estou dominando um pouquinho mais. O que está ruim? Meu valor tonal, putz, estou com dificuldade de entender luz e sombra. Dá mais uma volta na espiral. Essa é uma forma de avançar. Você que forma geométrica, eu acho que é excelente, tanto para pintura quanto desenho. Você tem entendimento das formas como um todo, ajuda muito no processo tanto de observação quanto de criação. A anatomia, eu deixo um segundo passo. Eu acho muito mais importante você entender o gestual, que é aquela coisa de pose, movimento, do que a anatomia de músculos em si. Porque se você não tem um conhecimento muito bom de desenho nem de gestual e você parte para anatomia, você vai fazer uns bonecos meio posadões assim, tá? Você está mais preocupado em encher a informação do que pegar o contexto geral. Por isso que aqueles exercícios que tem vários canais de YouTube que tem pessoas fazendo poses e aí você determina um tempo, poses de 1 minuto, pose de 2 minutos, pose de 30 segundos e assim por diante, é mais interessante do que o estudo da anatomia, porque aí você começa a entender, primeiro, proporção, que é importante, o formato e o gestual, por exemplo, de uma pessoa. Tá? Isso vai ser um estudo melhor para depois você vir com o estudo da anatomia e preencher aquilo que você soube criar. E a maneira de manter um foco, um aprendizado mais robusto, uma ordem sadia, você conhecendo o processo que você passa por desenho, pintura, luz e sombra, cor e assim por diante, já vai naturalmente conduzir o seu trabalho. O que é importante que eu sugiro, trabalha com elementos de observação para você melhorar a sua percepção de valor, cor e etc. E aí você está observando, está reproduzindo e aí você tenta criar alguma coisa com aquilo que você aprendeu. Então a gente começa a trabalhar os dois lados, a observação e da criação. Depois o Luiz Gabriel. Como faço para aperfeiçoar os formatos de uma ilustração? Devo estudar apenas anatomia? Tem alguns estudos, mas nunca estou satisfeito, apesar de pouquíssimo tempo na área. Eu já juntei as duas perguntas próximas porque é isso que eu falei. Da anatomia, né? Então a anatomia entra como um preenchimento. Pensa mais no gestual, né? Procura desenhos de gestual para você praticar. O nunca estar satisfeito é uma questão que a gente nunca está satisfeito. Eu olho meu trabalho e falo, putz, tenho que melhorar. O cara mais top que eu olho o trabalho dele, provavelmente fala, porra, eu tenho que melhorar. E assim por diante, tá? A questão é a gente não se comparar com os outros. Se eu pegar um artista muito bom e comparar com o meu trabalho, eu vou ficar desanimado. Eu não posso ter essa visão. Eu tenho que olhar e falar assim, nossa, olha o que aquele cara faz, quem sabe um dia eu consigo fazer. Ou eu começo a ver o que ele estuda, o que ele faz para eu chegar naquela qualidade. Tá? E eu saber que eu tenho prática, anos e anos de estudo para poder realizar aquele trabalho. Então, não estar satisfeito, tenha paciência, você vai melhorar. Traz esses estudos que eu estou sugerindo, que você vai ver que com o tempo, muita gente ignora a observação, mas a observação ajuda muito, principal para ajudar a gente a melhorar. Tá? Então, com o tempo, você praticando, você vai ver que você vai começar a ficar um pouco mais satisfeito, daqui a pouco você olha o seu trabalho e não gosta de novo, vai melhorar e assim por diante. Tá? Só que elimina um pouco a ansiedade, a gente joga a ansiedade lá em cima e a gente, com a ansiedade lá em cima, o tombo é muito grande. Então, baixa a ansiedade, saiba que tem um caminho, vai praticando, vai inserindo elementos na sua prática de estudo, você vai ver que com o tempo você vai melhorar. Felipe dos Santos perguntou, pintura no papel ajuda a melhorar na pintura digital? Sim, seja no papel, seja na tela, ajuda bastante. A questão é que tem muito artista que nunca passou pelo tradicional e pintam excelentemente no digital. Mas se você tiver a oportunidade, principalmente para mistura de cor, eu gosto. Eu acho que mistura de cor no tradicional abre um pouco mais a cabeça para trabalhar no digital. Mas também não é algo imprescindível, como se você não praticar no papel, você não melhora no digital. Você pode caminhar a sua carreira e melhorar no digital, sim, mas se tiver a oportunidade, poder usar alguma coisa com tinta, poder desenhar um pouco no tradicional, você vai ver que isso reforça os seus estudos, sim, no digital.
E por último aqui, o Vandinho Matheus perguntou: qual o futuro da pintura digital daqui a uns 10 anos com tantas mudanças tecnológicas? Pergunta super complexa, Vandinho. Na real, eu não consigo visualizar o que vai mudar. Tem coisas que há 10 anos atrás continuam a mesma coisa. O processo de pintura que eu fazia 10 anos atrás, ele dentro do Photoshop ele não mudou muito. Acrescentaram-se sim ferramentas que ajudam, facilitaram, mas o pensamento ele é meio parecido, até porque muito do que eu faço me baseio no tradicional, então não muda tanto. Agora, é fato que tecnologicamente as coisas evoluem, né? Tem áreas, por exemplo, o 3D, que isso é maior, essa tecnologia a gente vê ela atuando de uma forma mais pesada, assim. Então, alguma coisa que você fazia há 10 anos, talvez ainda hoje se faça, outras coisas não, já mudou completamente. Tá? Dentro aqui do nosso universo pintura, as coisas ainda caminham de uma maneira muito próxima. O que você tem de avanço é o equipamento. Então hoje você pode pegar um iPad, uma caneta da própria Apple e ter uma ferramenta muito boa pintando direto na tela, que é a grande questão que todo mundo reclama. Pô, eu estou trabalhando na minha tablet lá e eu não estou lá vendo o desenho, não estou vendo a pintura. Então eu fazer isso direto no monitor, como uma Cintiq ou como um iPad, já é um avanço, né? O que vem daqui para frente, assim, a gente está caminhando para uma coisa muito grande de VR, de realidade virtual. Tem alguns artistas que já utilizam o óculos, lá, o VR, com alguns equipamentos, e os caras meio que pintam, né? Ou criam concepts, ou modelam. Então isso parece ser uma tendência que eu acho que ainda está numa fase embrionária, tá? Assim, é um negócio que surpreende. Talvez um dia você bota o seu óculos, pega um pincel virtual e pinta, ou esculpe e começa a dar a volta na sua imagem, né? Você vê a sua escultura num ambiente virtual. Então, assim, uma tendência, parece que tecnológica no geral, para tudo, é a questão de realidade virtual. Se daqui a 10 anos já vai ser assim, se vai mudar a forma como a gente visualiza a arte, não sei. Né? A gente já tem algumas coisas que se questiona, será que daqui a pouco o computador vai estar criando arte, né? A realidade, a inteligência artificial vai estar criando arte, já tem até algumas coisas acontecendo. Eu acho que não dá pra gente pirar muito não, né? Senão a gente fica meio, começa a entrar numa coisa assim, meu Deus, daqui a pouco, não sei o que, a gente não serve pra nada. Eu acho que não é bem assim, né? Com certeza tem coisas que vão vir, que vão agregar, tem coisas que mudam, né? Tem coisas tecnológicas, se a gente analisa do passado, que era imprescindível, mudou assim no estalo, hoje já não existe mais, já ninguém precisa daquele profissional, por exemplo. Então a gente tem que ficar meio ligado, né, nessas tendências. De novo, dentro aqui do nosso universo desenho e pintura, eu acho que ainda tem tempo para as coisas continuarem meio próximas do que elas são hoje. Né? O legal é que a ferramenta possa possibilitar mais interação, mais criatividade, né? Isso é uma coisa legal de que a gente possa ter, a gente ficar tão preso em coisas que às vezes podem não funcionar direito, e a gente começa a ampliar o nosso horizonte, é sempre bom, tá? Mas eu acho que ainda vai um tempo de trabalhar dessa forma. Agora, tem algumas coisas que eu tenho amigos que trabalham fora, Canadá, Estados Unidos, que já começa a acontecer. O pessoal de concept art, por exemplo, já está migrando para, por exemplo, fazer um concept direto no 3D, já tem questões tecnológicas que o cara pega. Vou pegar o meu celular como exemplo, mas poderia ser um iPad. Então o diretor já tem o iPad ligado no sistema 3D, que eles estão criando um filme, por exemplo, e o cara já com o iPad ele consegue visualizar como se ele estivesse com uma câmera, todo o ambiente digital. Então o diretor já pensa em toda a questão do que ele quer para o filme, ao invés de ele ter que ter a equipe de visualização, de ver no desenho, no papel, na pintura, o cara já está vendo aquilo meio que em tempo real, em 3D, e ele já escolhe, já sabe se está bom, se está ruim. Eu já vi concept feito em 3D, então com um esquema de como se fosse realidade virtual, de você poder olhar de diversos ângulos diferentes. Então isso é uma questão que já lá fora já tem algumas coisas que são diferentes, né? Para algumas áreas já tem um avanço tecnológico, para a gente aqui a coisa demora um pouquinho mais para chegar, tá? Mas isso quando a gente joga em mercado. Quando a gente fala em artista, aí a nossa busca que pode ser com papel, lápis, e a gente vai estar sempre desenvolvendo, sempre dentro desse universo. Quando a gente fala de mercado, é legal ficar de olho nessas tendências e ficar esperto um pouco com essas mudanças, para que a gente também não, se você atua ou um dia pretende atuar na área, para que você não corra um risco e de repente a coisa mudou e você nem viu, e aí, como é que vai ser? Tá? Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tentei aqui responder o máximo de uma forma meio rápida, mas também podendo dar o detalhe para vocês.
Não esqueçam de dar um joinha se vocês curtiram. Não se esqueça de se inscrever no canal, isso é bem importante para a gente começar a movimentar esse canal aqui, ter mais material desse tipo. E eu fico por aqui. Valeu, até a próxima.